conteúdo, né, foi onde eu parei, que foi a questão das mudanças de estado físico, né, que eu estava começando a falar para vocês como é interessante o fato, tá, de somente na Terra, pelo menos até onde a gente conhece, tá, a gente ter disponível para a gente os 3 estados da água, né? Então a gente consegue encontrar naturalmente na Terra tanto o estado líquido, quanto o sólido, quanto o gasoso da água, tá? Naturalmente, sem precisar de meios tecnológicos externos para poder isso acontecer, tá? Então isso é interessante, né? E aí a gente adentra essa parte da mudança do estado físico falando sobre esse fato interessante, tá bem? Bom, e aí eu queria falar para vocês, né? Isso aqui foi feito ano passado, essa pesquisa, eu botei aqui, vocês podem dar uma olhada depois, tá? Que foi, fizeram um alvoroço, né? A NASA fez um alvoroço falando que tinha uma grande notícia para se dar, realmente é uma grande notícia, né? Que encontraram, né? Demonstraram presença de água na Lua, tá? Então, é interessante eu falar um pouco sobre isso, né? Porque eles já imaginavam que havia água lá, mas não água como a gente conhece, né? Não água no corrente, né? Mas sim na água no estado sólido, ou seja, em gelo, tá? Que pode demonstrar, né? Pode ser que por conta da existência de água no local, então você já imagina as hipóteses que já estão surgindo aí para discussões, né? Questão de vida, né? Vida bacteriana, micro-organismo, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, só para queria mostrar isso para vocês, que é interessante, vocês podem pesquisar depois, ainda tem a matéria. Tem a matéria original também da NASA, tá? Se vocês quiserem ler com um pouco mais de calma. E tem as informações tudo certinho, como é que foi feito, tudo essa questão, tá? Não é só na Terra que... Não é só no Sistema Solar, não é só na Terra que tem água, a gente já sabe. Então, a gente sabe que tem na Lua, e também em outros satélites naturais espalhados aí pelo Sistema Solar, que a gente sabe que tem água também. E aí gera, né, vários tipos de discussões sobre vida, enfim, tá? Fora da Terra, né? Mas a gente já sabe, né, a gente já conhece de muitos anos atrás que essas agências, né, a NASA e a Agência Espacial Chinesa já anunciaram interesse, né, em explorar o Polo Sul da Lua. Porque você poderia tratar aquela água e utilizar ela para consumo, tá bem? Obviamente a água é limitada, tem muito menos água lá do que aqui na Terra, tá? Mas como não vai muita gente para lá, né? Não é um local muito movimentado, assim, digamos, de passagem, seria algo bom, né? Porque aí poderia, por exemplo, transformar as espaçonaves que levam, né, os tripulantes, os astronautas, mais leve, porque a gente leva muita coisa, leva muita água, leva muita coisa, então poderia deixar mais leve até, tá? Bom, a gente sabe que a Lua já não tem atmosfera, tá? Então por isso que quando as pessoas tiram foto lá na Lua, a gente vê toda aquela escuridão, né? A gente só vê que aqui o céu é azul por conta dos gases que compõem a atmosfera. Se não tivesse atmosfera, a gente veria a mesma coisa que aquelas pessoas que veem o fundo escuro, né, do espaço, né, com as estrelas e esse tipo de coisa, tá bem? E por conta disso, né, a atmosfera ela serve de proteção por conta dos raios ultravioletas que vêm do Sol, que chegam no Sol, né, chegam de diferentes direções os raios radiação na Terra, mas a fonte principal é o Sol, né? Como não tem essa atmosfera, as pessoas acreditavam, tá, que por muito tempo não existia, fosse completamente seca a superfície lunar, tá? Porém, né, a gente tem vários estudos aqui, né? Eu acabei não trazendo para vocês de onde eu retirei essa informação, mas vocês podem me cobrar isso na próxima aula, eu posso mostrar para vocês antes de começar. Então, outro estudo indicou que haveria a possibilidade de ter água na parte que não é iluminada da Lua, tá? E que talvez a quantidade de água seja muito maior do que se imaginava, tá? Então, aí, em 2009, tá? Uma sonda encontrou esses indícios de água lá no estado sólido, tá?
e algumas crateras que estavam próximas desses polos que são onde as agências espaciais querem explorar, tá? E que não bate nenhuma radiação solar ali, tá? E aqui, ó, a descoberta anunciada na segunda-feira, que foi segunda-feira no caso do ano passado, né? Uma segunda-feira, não lembro que mês que foi, no dia 26, foi feito por esse telescópio aqui, ó, né? Que ele fica adaptado a um Boeing 747 e ele fica voando na estratosfera, né? Muitos de vocês não devem saber ou sabem, né, que a NASA tem um avião que fica constantemente voando na estratosfera para recolher algumas informações do espaço. Tá? Obviamente ele desce para manutenção e para abastecimento, mas a maior parte da vida dele ele fica voando. Tá? Enfim, aí esse telescópio detectou algumas moléculas de água lá, nessa cratera. E aí, olha só, uma cratera na região que recebe luz solar e onde as temperaturas podem passar de 100 graus Celsius. Tá? Então, assim, lá, como tem essas crateras, né, perto do polo sul lunar, então acaba não batendo muita radiação e você pode ter um pouco de condensamento ali, de água ali, tá? E acabar congelando. Tá? Vale lembrar para vocês que água não é o último, não é o único ingrediente para se poder, para se ter vida. Tá? A gente fala que muitas pessoas acreditam ainda hoje que mas não é. A vida como nós conhecemos, sim, necessita de água, a vida aqui na Terra. Mas nada impede de que um micro-organismo em um outro planeta que não tenha água em abundância não possa se desenvolver. Isso é perfeitamente plausível, tá? Sei lá, em algum planeta que a atmosfera seja composta mais por amônia, por exemplo, pode se desenvolver. Nossa espécie não é capaz de sobreviver numa atmosfera, por exemplo, com esse gás que eu falei. Mas nada impede de que em algum planeta exista. O meu ponto é esse, que a água ela é um ponto fundamental para a vida como a gente conhece. Mas qual é a chance da gente achar, né, um planeta com a vida como a gente conhece? É muito baixa, é praticamente nula, tá? Provavelmente, se a gente for encontrar algum dia esse tipo de uma vida extraterrestre, né, vai ser totalmente diferente do jeito que a gente conhece, né? Vai ser muito diferente. É isso que eu tenho para dizer, tá? E quais são as implicações, né? Trazendo um pouco dessa curiosidade para vocês, tá? Da exploração espacial, tá? Ela acaba se tornando cada vez mais importante, né? Por conta da quantidade de matéria finita que a gente tem na Terra. Tudo aqui na Terra é finito, né, gente? A água um dia vai acabar, os minérios um dia vão acabar, vai acabar tudo um dia. Isso é fato. Não é infinito. Tá? Então a exploração se faz necessária. E aí isso acontece, o que acontece? Então a humanidade começa a procurar outros lugares, né, para poder começar a pensar. Aqui um dia, isso aqui vai acabar um dia. E eu quero manter a espécie, então eu preciso achar um outro local para ir. Tá? Esse é mais ou menos o pensamento que os cientistas têm hoje em dia. Tá? Então, os próximos passos agora é a construção de uma base lunar lá na Lua, tá? Lunar na Lua, óbvio, né? Até 2024, a gente não sabe se isso vai se concretizar, e também a exploração de Marte, que está muito próxima, né? A gente já sabe que as pesquisas lá têm surtido muito efeito e têm avançado muito, né? Agora a gente tem um robô lá novo, tem vários, já tem outras sondas lá, mas a que a gente mais conhece é aquela que foi recentemente, né? E agora tem um helicóptero lá também, que às vezes ele voa para captar umas imagens de cima. Então, logo, logo, espera-se que já tenhamos seres humanos lá, tá? Em poucos anos. Tá? A gente espera que a gente esteja vivo para ver esse tipo de coisa. Tá? Enfim, voltando para a Lua, então a quantidade de água é aproximadamente equivalente a uma garrafa de 350 ml de água em 1 metro cúbico de solo lunar. Tá? Disse um dos autores do estudo, tá? Que está aqui. Beleza? E aí a gente tem várias implicações, né, com relação a isso. Então, uma delas, não sei se vocês sabem, mas a Terra tem uma bandeira aí, né, vai que um dia a gente encontre alguma raça aí, porque tem aí que também inteligente, né, tem que ter uma bandeira, então a Terra tem uma bandeira também, tá? Enfim. Então tem diversas aplicações, né? Uma das aplicações é
implicações, perdão, é tornar Marte, terraformar Marte, né? Então transformar Marte numa Terra. Isso vai demorar bilhões de anos para acontecer, mas esse é um dos principais objetivos, é fazer com que Marte se torne um ambiente próspero para a vida como a gente conhece. Porque a gente sabe que aqui um dia as coisas vão acabar, tá bom? Então, e também, né, o Marte ser um planeta independente, tá? Porque dentro desses protocolos que eu estou dizendo para vocês, que não é coisa na cabeça, isso está tudo documentado, tá? A ideia é tornar também o planeta um planeta independente da Terra, tá? Enfim, né, existem controvérsias com relação a isso, tá? Uma delas é que a gente não cuida nem do planeta que a gente está agora e a gente está querendo achar outro para morar, né? Tem esse tipo de coisa. Mas, enfim, tem essa... Eu esqueci o nome do movimento agora. Tem um movimento aí que fala disso. Realmente, tem esse ponto aí que é bem interessante de ser falado, tá? Ser citado. Porque a gente não cuida nem do nosso. Tá querendo... ecologia não, mas tem um outro movimento. A ecologia é um campo, né, do conhecimento dentro da biologia. Tem um movimento mesmo, que eu esqueci o nome do movimento agora, tá? Mas é um ponto válido, né, gente? É uma discussão a ser feita, tá? Como é que a gente quer achar o planeta para viver se a gente não está cuidando do nosso, né? Então, é isso aí, tá? Bom, então, né, só para vocês verem o tanto de coisa que tem dentro dessa parte de mudança de estado físico, tá? Que esse lance da água, né, a gente tem a água nos 3 estados aqui, como a gente conhece, e também, né, em outros locais do sistema solar, tá bem? Bom, então vamos voltar para a física, então, tá? Não que não seja física aquilo, mas vamos voltar para a física bruta agora, tá? Bom, então a água no estado sólido, tá? Ela vai possuir qual é a principal característica da água no estado sólido? Tá? É um volume bem definido, tá? Em um formato bem definido também. E aí o que acontece? Isso acontece porque aquelas moléculas de H2O, elas não vão ter uma liberdade para se movimentar. Não tem essa liberdade para se movimentar por conta das ligações que existem, ligações químicas, né? E que existem entre as moléculas de H2O, tá? Então, essas moléculas vão se agrupar dessa forma aqui, né? De uma forma bem definida, né? Que dá origem, né? Quando você começa a pegar vários planos desses, essas redes de moléculas e colocar uma em cima da outra, você forma o gelo, né? Você consegue formar o cubinho de gelo, por exemplo, tá? Bom, então essas ligações não permitem com que a água se mova, a molécula de H2O se mova livremente. Então ela fica presa. Tá? E aí o que acontece? Né? Então eu vou ler aqui. No caso da água, quando em estado sólido, as moléculas se agrupam espacialmente de maneira a formar um cristal com grandes espaços vazios. É exatamente por esse motivo que o gelo flutua na água líquida, assim como outras substâncias que chamamos de anômalas. Tá? Então, por mais que, né, o gelo seja água, você pode fazer o teste hoje, né, ou amanhã. Você bota água da torneira ou água do filtro, né? Eu recomendo água do filtro. Pega água do filtro ou congela ela, bota numa coisinha de gelo e congela, coloca no congelador. Tá? Aí no outro dia vai ter virado gelo, você pega daquele gelo lá da água de onde você tirou e coloca um copinho de água. Né? Você vai ver que vai flutuar. Mas por quê? Né? Se é a mesma coisa, é água, tudo água, por que está flutuando o gelo? É porque a densidade do gelo no estado sólido vai mudar um pouco. Ela altera um pouquinho, ela diminui um pouco, por conta desses espaços vazios que você tem. Tá bem? Então, para ficar claro, tá bem? Então, quais são as principais características da água no estado sólido? Volume bem definido e formato bem definido. Tá? Sem graus de liberdade, não tem grau de liberdade para movimentação. Elas só vibram, tá? Só ficam vibrando. Tá? Bom, já no estado líquido, quando a gente fala do estado líquido, tá? Você tem interação ainda, química, interação elétrica ainda entre as moléculas, tá? Mas são menores do que em comparação ao estado sólido. Tá? Bom, no exemplo da água aqui, que nem escrevi ainda, no exemplo da água, nesse estado, suas moléculas não se agrupam mais, assim não formam cristais, como na fase sólida. Então, você não tem ligações muito fortes, tá? Não tem ligações, interações elétricas também, e moleculares, enfim,
tão fortes assim para manter as moléculas de água unidas, tá? As moléculas de água 2O unidas. Então, uma característica que tem a água no estado líquido, por exemplo, é que ela não tem ela não tem um formato definido, né? Ela se adequa ao formato do recipiente que contém ela. Tá? Então, por exemplo, se você bota a água num copo cilíndrico, que é o caso aqui, né, a água tem um volume, né, cilíndrico. Ela tem um formato cilíndrico também. Se você colocar a água num recipiente retangular, ela vai assumir uma forma retangular também. Então, no formato de uma caixa, no caso, né? Então, essa é uma característica que diferencia a água do estado líquido para a água do estado sólido. Então, a água no estado sólido tem um volume que é muito bem definido e a água no estado líquido não tem. Tá? Isso não quer dizer que a água, né, no estado líquido não tem interação molecular. Não tem molecular, tem sim, só que é bem mais fraca. Tá? Bom, e aí eu diria que agora a gente chega no estado gasoso, né? Mas que seria provavelmente, o estado gasoso é provavelmente um dos mais complicados de estudar, tá? O gás, o ente que a gente fala, físico, o gás é difícil, muito difícil de ser estudado. Tá? Então, no gás, as ligações são muito mais fracas, né? Então você tem um grau de liberdade muito alto de movimentação das moléculas de água, porque não tem praticamente interação, tá? E um gás não tem um formato bem definido, né, gente? É um monte de molécula andando por aí. Não tem, tá? A não ser que você coloque também ele num recipiente. Um recipiente aí, por exemplo, aqui numa caixa, né? Então, se você prende isso aqui numa caixa, a tendência é que as moléculas de gás ocupem todos os espaços que estão disponíveis, tá? Ali dentro daquela caixa, tá bem? Isso aqui era um GIF, era para estar mexendo, mas como está em PDF, tá? Não vai acontecer isso. Tá bem? Enfim, então é isso que eu estou querendo dizer com essa questão aqui. Então o gás é muito difícil de ser estudado, tá, gente? Por quê? Existem gases que necessitam de modelos e mais modelos para serem estudados. Tá? O gás que vocês vão estudar no ensino médio, já deve ter visto no ensino médio, é o gás ideal. Tá? Ou quem não viu, está ouvindo falar agora, é o gás ideal. Quando você trabalha com gases ideais, a gente tira todas essas interações moleculares, tá? E interações elétricas entre as moléculas, entre as partículas. Porque quando você coloca essas interações elétricas entre as partículas, você complica a interação, você complica um pouco mais. Tá? Então, as equações ficam um pouco mais complexas, você tem que adicionar novos termos para descrever as interações que tem ali. Tá? Boa parte dos gases que se encontram na natureza, tá, elas precisam ser descritas como gases reais, não como gases ideais. Tá? Os gases ideais é uma situação exclusiva, digamos assim, exclusiva, tá? Em situações exclusivas e como é que fala? Esqueci a palavra. Específicas, né? De temperatura, pressão, tá? Então, para ficar claro, tá? O que a gente está falando aqui agora é de um gás ideal. Por isso que eu falei que não existe praticamente interação entre as partículas, tá? Porém, num caso mais realístico, você teria que considerar essa interação entre as partículas e aí, tá? Você ter um belo trabalho pela frente de tentar demonstrar e construir um modelo, tá? Que já existe esse modelo, é um modelo cinético dos gases que a gente fala, tá bem? Bom, então essa é uma característica do gás, tá? Então você pega a água no estado sólido, você tem um volume bem definido, ligações intermoleculares, ligações elétricas muito fortes, tá? Grandes espaços entre as moléculas, o que faz a densidade da água no estado sólido diminuir, fazendo com que ela flutue na água no estado líquido, por exemplo. Tá? Já no estado líquido, você tem interação intermolecular, porém a água, né, as moléculas de água têm um grau de liberdade maior, podendo assim se movimentar livremente ali no recipiente que ela está. Tá? Não tem volume bem definido, ela se adequa ao volume do recipiente que contém ela. Tá? Então, que eu dei o exemplo do cilindro, o exemplo do cubo, enfim, desse tipo de coisa. Tá?
E o gás, né, que é quando você retira praticamente todas as interações intermoleculares e elétricas entre as partículas e elas ficam andando livremente, tá bem? Bom, fora também que é praticamente muito difícil descrever o movimento, tá, dessas partículas, né? Porque na física, você já deve ter ouvido isso de outras pessoas também, a gente está preocupado em prever o futuro. Basicamente é isso, né? A previsão do futuro. Não só isso que a gente está preocupado, eu estou dizendo que uma das preocupações de um físico é prever o futuro. Né? Então, o que você estuda em mecânica, né? Estuda equação horária, função horária, né? Então, tudo com relação ao tempo. Né? Você está querendo prever o futuro. Então, aqui é muito difícil. O comportamento das partículas é caótico. A gente pode dizer que se aproxima de um movimento caótico. Tá? É muito aproximado a um movimento caótico. Você não consegue descrever com exatidão a trajetória de uma partícula, por exemplo, ou prever onde aquela partícula vai estar. Tá? Porque você tem muitas delas, né? Elas se colidem ao tempo inteiro e é uma verdadeira bagunça. Tá? Existem tentativas e mais tentativas de modelos para tentar descrever esse tipo de coisa. Tá? Tem muitos modelos que são bem sucedidos, tá? Que necessitam ainda de correções, claro, né? Mas tá aí. É um problema que está sendo resolvido aos poucos, tá? Conforme os anos passam. Bom, então, para alterar o estado físico de uma substância, é necessário alterar a disposição espacial de suas partículas. Tá? Então, tudo isso que eu falei agora, intrinsecamente, existe a necessidade da alteração ali, do jeito que estão dispostas as moléculas ali no caso. Tá? Para aumentar a desorganização das partículas, devemos fornecer energia em um processo endotérmico. Tá? Para diminuir a desorganização, devemos retirar a energia a partir do processo exotérmico. Tá? Bom, o que você pode pensar? Tá? Você pode pensar no seguinte. Aqui você tem a água no estado líquido, né? Líquido, pelo amor de Deus, sólido, e aqui você tem no líquido. Né? E aí, quando você quer transformar a água no estado sólido para o líquido, você faz o processo que a gente chama de fusão. Ao contrário, é a solidificação. Tá? Na fusão e na solidificação, nós temos um processo endotérmico, tá, gente? Olha só, a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, a partir do fornecimento de energia térmica. Claro, né? Para o gelo se derreter, você precisa aumentar a temperatura do sistema. Você precisa ter uma diferença de temperatura ali, tá? Causando, então, um fluxo de energia térmica ou calor. Tá? Então, quando você tem um fornecimento de calor para o sistema, a água, no estado sólido, acaba sofrendo essa transição de fase para o estado líquido. Tá? Bom, durante a transformação, tá? Como a gente viu lá com a questão do calor latente, não tem variação de temperatura. Tá? A mudança de fase, neste caso, que envolve calor latente, não muda, não há mudança de temperatura da substância. Bem? E aí, a energia adicional é utilizada unicamente para diminuir a interação molecular, tá? Que é o processo exotérmico. Tá? Que, no caso, é um processo exotérmico que é para solidificação. Tá? Então, quando a gente está falando da fusão, nós estamos falando de um processo endotérmico, tá? E quando a gente está falando da solidificação, nós estamos falando de um processo exotérmico, tá bem? Bom, agora falando da vaporização e a liquefação, tá bem? Falando desses dois meios agora, tá? Então, aqui está a vaporização. Então, você tem a água no estado líquido e você transforma ela em gasoso, que é a vaporização. E a condensação é o contrário, é quando a água do estado gasoso transforma para o líquido novamente, tá bem? Bom, então olha só, a vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso a partir do fornecimento de energia térmica. Então aqui, novamente, você precisa fornecer energia térmica, calor, para a água. Então você sabe, né? Se você deixar um copo de aquelas jarrinha com água lá, eu esqueci como é que é o nome, né? No fogo, tá? Para esquentar uma água para beber um café, esse tipo de coisa. Se você deixar muito tempo, vai ser sendo fornecido mais energia térmica para o sistema e uma hora a água vai evaporar, tá? A condensação é um processo exotérmico, tá, gente? Então a energia também é utilizada para diminuir a interação entre as moléculas, tá? Enfim.
Condensação ou liquefação é a mesma coisa, tá? Então, você também tem a mesma coisa aqui. Durante uma mudança de fase, você não tem a variação de temperatura. A temperatura se mantém constante. Isso é verificado também nas equações de calor, enfim, todo esse tipo de coisa, tá bem? Então, eu sugiro, né, bastante coisa para lembrar, que vocês revisitem os slides também, tá? Revisitem a aula, olhem a aula, anotem o tipo de processo. Isso aqui casa muito com química, né? Então pode ser que caia um dia uma questão interdisciplinar, enfim, um tipo de coisa assim, tá bem? Bom, então eu vou ler aqui que está bem resumido, que eu quis resumir, tá? Que eu quis resumir. No caso da vaporização, existem dois processos principais que permitem a passagem de moléculas da fase líquida para a gasosa: ebulição e vaporização. Tá? A evaporização é um processo lento. Perdão, pessoal, tem alguém me ligando, deixa eu desligar aqui. Pronto. A vaporização é um processo lento, tá? Que ocorre apenas na superfície do líquido, não havendo necessidade de temperaturas específicas, tá? Basicamente, as moléculas mais próximas da superfície possuem energia suficiente para se libertar da ação das outras moléculas e conseguem mudar de fase. Líquidos muito voláteis parecem sumir mais rapidamente que outros, como o álcool, cuja temperatura de ebulição fica em torno de 78 graus Celsius ao nível do mar. Tá? Bom, a mudança de fase ocorre para temperaturas determinadas que podem sofrer influência de alguns fatores, como pressão. Tá? Então, olha só, esse negócio do volátil, tá? Bom, a questão do volátil, pessoal, eu acho que isso aqui vocês veem bastante, né? Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com a questão do álcool, né? O álcool ele é extremamente volátil, tá? Então, o que acontece? Ele evapora muito rápido, tá? Então, questão de segundo, você joga ele numa mesa e a mesa já secou. Passou um pano na mesa com álcool, a mesa já está seca, tá? Porque ele é muito volátil, tá bem? Essa questão do volátil também acontece com outros líquidos, tá? Com outras substâncias também. Se não me engano, a acetona também é um pouco... também é bem volátil também, tá? Então, esse tipo de coisa para se lembrar, tá bem? A pressão também pode interferir, né, gente? A pressão que nem está aqui, escrito aqui, tá? A pressão, tá, pode ser muito importante também para você ter uma mudança de estado físico, tá? Não necessariamente só um fornecimento de calor, tá? Pode alterar, mas também a alteração na pressão também pode. Tá? Inclusive é o que a gente vê em gases ideais, tá? Quando a gente está estudando gases ideais, a gente vê que a grandeza, pressão, volume e temperatura estão juntas. Tá? Quando você varia alguma delas, você varia duas delas, uma não se mantém constante. Então elas estão juntas, elas caminham juntas, tá? E elas se relacionam também. Bom, então, né, olha só, por outro lado, a ebulição envolve a maior parte do líquido, né? E ocorre apenas para temperaturas definidas, pois, ao fornecermos energia térmica, a temperatura do líquido vai aumentando até que atinja um limite em que sua estrutura molecular começa a se alterar, tá bem? Bom, e aí você tem o processo de sublimação, tá? Então, o processo de sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso sem passar para o estado líquido. Então, isso é uma outra coisa que vocês têm que lembrar. Tá? Então, a sublimação é a passagem do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido. Tá? Bom, vocês conhecem, já devem ter visto algum objeto, né, ou alguma substância que faz isso. Tá? Como essa transformação ocorre com o fornecimento de energia, dizemos que é endotérmica. Então, você tem aqui, por exemplo, o gelo seco. Tá? O gelo seco sofre um processo de sublimação instantâneo, quase, né, quando você coloca, quando você pega ele. Então, o gelo seco, tá? Ele parte, é uma coisa que a gente vê no nosso cotidiano, né? Muitos shows utilizam gelo seco, esse tipo de coisa para fazer, né? Para essa fumacinha bonitinha que está aqui, que é literalmente isso. Ele passa, tá, do estado sólido ali que ele está para o estado gasoso. Não precisa passar por líquido igual a água que a gente conhece ali, né? Tá? Lembrando que o gelo seco, tá? Não se come gelo seco só porque tem gelo, tá, gente? Não se come, tá bem? Bom. Naftalina também. O Maurício está aí. Boa noite, Maurício. Tudo bem?
Coisa boa o senhor na minha aula, viu? Bom, pessoal, vou aproveitar para perguntar aqui para vocês agora se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, ou tudo certo até agora. Deixa eu ver aqui. Miguel está digitando. Vou esperar ele digitar aí. Vai que ele tem uma dúvida, alguma coisa, né? É bem parecido com o conteúdo de química, né? É bem parecido. Tá? Apesar de que a gente pega uma parte mais física do negócio aqui, né? Se eu fosse falar de fato de outras coisas também, eu teria que falar, né? A gente teria que abordar uns conceitos um pouco mais, digamos assim, complexos, né? Que demandam um pouco mais de tempo para entender. E como a gente sabe que tempo a gente não está tendo, né? Então, eu acabo resumindo bastante coisa, tá? Nesses slides. Então, igual eu falei, né? Então, pode acontecer questões interdisciplinares que envolvam tanto essa parte quanto química, por exemplo. Tá? Tanto que em alguns livros didáticos, né, você tem ainda uma divisão, né? Às vezes você pega um livro didático de química que trabalha essa parte, às vezes você pega um livro didático de física que trabalha essa parte, então é tudo a mesma coisa, tá? Só o enfoque que é um pouco diferente, tá bem? Bom, e aí, pessoal, a gente fala um pouquinho então da parte de dilatação térmica, também da parte de dilatação térmica. A dilatação, tá? Ela ocorre da seguinte forma, tá? Então você tem aqui, por exemplo, duas redes com átomos, né, que a gente fala. Tá? E o que não tá se mexendo, mas é o seguinte, tá? A dilatometria, pessoal, ela trata, tá, da dilatação dos materiais, tá? Que é uma parte importantíssima, tá, de aplicações tecnológicas, tá bem? Então, acontece o seguinte, quando você fornece energia térmica, tá, para um certo material, qualquer material que seja, você está aumentando o grau de agitação molecular ali do seu sistema. Quando você aumenta esse grau de agitação molecular, tá, você distancia uma partícula da outra, né? Você começa a distanciar mais. E aí, isso muda as dimensões do material. Tá? Isso provoca alterações das dimensões. Então, por exemplo, já vê que existem dilatação linear, superficial e volumétrica, tá bem? E todas elas têm a ver com a questão da dilatação, tá bem? Aqui era para estar mexendo, né? Mas esse GIF que vocês podem pesquisar, dilatação térmica, que deve aparecer aí, mostrando que nesse aqui que está com a temperatura maior, tá? A rede aqui de átomos aqui vibrava muito mais do que essa daqui que está com a temperatura menor, tá bem? Bom, e aí o que acontece, tá? Você tem várias situações, né, que envolvem a dilatação térmica, tá bem? Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, com um copo, acho que vocês já podem ter tido essa experiência de pegar um copo gelado e jogar uma água quente no copo e ele rachar, né? Isso acontece devido à dilatação, por exemplo, tá? Bom, o vidro não é um bom condutor, né? Que eu coloquei. Como o vidro não é um bom condutor de calor, sua parte interna se aquece mais rapidamente e se dilata mais que a externa, e essa distorção pode provocar fissuras. Então, aqui, ó, você tem o efeito visual da dilatação. Tá? Você não vê dessa forma, tá, gente? Isso aqui é uma representação gráfica. Você não vê. Tá? Você não vê. O que você vê é a consequência disso, né? Que nem se der tempo hoje eu vou mostrar as fotos para vocês, tá? E aí a gente tem uma equação para quantificar essa variação no comprimento da barra ali, por exemplo. Tá? Então, eu vou ler aqui, ó. Os efeitos da dilatação linear são diferentes para cada tipo de material, dependendo basicamente das dimensões iniciais do corpo. Tá? Então, você depende da dimensão inicial dele, do tamanho original, da variação de temperatura que ele experimenta e do coeficiente de dilatação linear, que é uma característica do próprio material. Tá? Então, esse coeficiente geralmente é dado para vocês nas questões, tá? Para você calcular. Quando não dá, ele te dá o resto das informações e você consegue achar ele. Então, não tem muito segredo. Tá? Bom, e aí o que você tem então? Você tem aqui, ó, a dilatação
a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, tá bem? Essa equação é um produto, né? E aí você vai ter também, tá, a dilatação tanto superficial quanto volumétrica, tá? Então, na dilatação superficial, você tem o aumento, por exemplo, dos lados de uma placa, tá? Então, como aqui a gente está trabalhando de uma dimensão só, né? Você tem um aumento em uma dimensão. Uma coisa que você não pode cair nessa, tá? Então é o seguinte, o material, quando a gente está falando desses materiais aqui, tá? Nós estamos falando de materiais tridimensionais, tá? Então, por mais que seja uma barra, ela não vai só se dilatar em uma direção, que nem a gente está vendo aqui, tá? O que acontece é o seguinte, ela se dilata mais nessa direção porque a dimensão dela favorece o aumento naquela dimensão. Mas a rigor, ela vai aumentar para todos os lados. Ela vai aumentar tanto para cima quanto para baixo, enfim, para todos os lados. Meio confuso, quero escrito de novo. O que eu quero dizer é o seguinte: todo material, por mais que a gente falar aqui em aula, por mais que seja uma barra, ele vai se dilatar também em outras dimensões. Só que acontece que ele se dilata preferencialmente naquela dimensão que é maior, tá? Por isso que a gente fala dilatação linear aqui nesse caso. Aqui na dilatação superficial também. Quando você está falando de uma placa, a placa também é tridimensional, por mais que ela seja muito fina. Ela continua sendo um material 3D. Então, ela também sofre dilatação, por exemplo, na profundidade dela. Porém, ela sofre uma dilatação maior, um pouco mais aparente, dos lados, né? Porque os lados são dimensões maiores, tá bem? E também na volumétrica aqui, ó, você tem um volume inicial, tá? E aí, quando você fornece energia térmica para o cubo aqui no volume inicial, você tem o volume final dele, tá bem? Bom, e aqui tem os efeitos, né, isso aqui é clássico, né, muito clássico. Aqui tem os efeitos, tá, os efeitos dessa dilatação, tá? Você não vê a dilatação de fato acontecer, mas você tem um efeito, você tem a visualização das consequências, né? Então, aqui é o que acontece. Na construção civil, tá, é muito importante se levar em consideração os efeitos de dilatação de qualquer material. Tem que se levar em consideração, tá bem? Bom, então, o que é muito comum? É comum deixar esses espaços, por exemplo, entre essas vigas de ferro aqui, olha só, tá? Porque o material vai aumentar de tamanho, a gente está vendo que ele vai aumentar de tamanho. Se você não deixa o espaço necessário, ele vai se aumentar de tamanho, eles vão se encostar e vai começar a ter tensão ali naquela parte. Quando começar a ter aquela tensão, a viga começa a se entortar, porque ela não tem como, né, se dilatar na direção preferencial dela, tá? E aí você tem esse envergamento aqui, por exemplo, dos trilhos. Tá? Isso aqui, pasmem, tá? É real, tá? Não é brincadeira, isso aqui é real mesmo. Acontece, tá? Então, por isso que tem que ser tomado cuidado, ter que ser feito o cálculo certinho para saber qual é o espaço que você tem que deixar, tá? Então, todo material sofre dilatação, gente. Todo material. Tudo sofre dilatação. Num dia quente, num dia frio, tudo sofre dilatação, tá? Tem que tomar. E aqui no caso foi por conta de um dia quente que ela se dilatou, né? Num dia frio, por exemplo, em vez num dia que está mais gelado, né? Você com uma temperatura menor, o que acontece? Ele não se dilata, ele se contrai. Também acontece o processo inverso, tá bem? Bom, aqui tem outras imagens, tá? Das juntas de dilatação. Isso aqui é uma junta de dilatação que a gente fala, tá? De uma ponte. Isso aqui também, há pouco tempo eu descobri que isso aqui também era uma junta de dilatação. Eu achava que não era, eu achava que era uma falha também, mas não. Isso aqui é uma junta, veja que essa aqui está bem grande, né? Está meio mal feita, parece que alguém grampeou um lado no outro, né? Pegou um grampeador e fez assim, tá? Está meio mal feito, mas é uma junta, tá?
E aqui você tem uma coisa que não é uma junta, é uma rachadura mesmo. Tá? Uma rachadura devido a não existência do espaço para o material poder se dilatar. Tá bem? Então, vejam, gente, física é importante até para isso aqui, tá? Então, por isso que o engenheiro estuda física, né, em boa parte da sua graduação, tá bem? O que você tem também, tá, são essas lâminas bimetálicas, tá? Que elas são muito utilizadas hoje em dia por materiais eletrônicos, tá bom? Então, o que acontece é que você pega, deixa eu ver o que o Maurício falou aqui. Exatamente, Maurício, exatamente. Tá? Isso acontece também. E acontece também, né, nos fios, né? Não sei se está querendo dizer, mas com o fio também acontece a dilatação. Por isso que eles deixam o fio frouxo, né? Todo fio, né, de poste que a gente olha, ele está meio frouxo. Né? Ele fica meio com uma barriguinha assim e é proporcional. Não pode deixar esticado, porque o cobre que está ali ele se dilata muito facilmente. Então, se ele ficar se dilatando, o fio racha no meio. Tá? Então, tem que deixar essa folga, né? Tem que deixar isso aqui que o professor Maurício falou, é bem interessante, tá bem? Aí aqui, ó, na questão das lâminas bimetálicas, tá, pessoal? A questão é o seguinte, é pegar dois metais diferentes, tá? Que tem coeficientes de dilatação diferentes. Então, elas vão se dilatar de diferentes formas e gruda eles. Quando você fornece energia térmica para o sistema, uma lâmina se dilata mais que a outra, porque se o coeficiente é diferente, então naturalmente um vai ser maior que o outro, tá? E aí você vai ter uma dilatação, uma barra que vai se dilatar mais do que a outra. E aí você tem esse tipo de lâmina bimetálica. E a gente utiliza bastante ela em materiais eletrônicos, tá, pessoal? Acredite ou não, por que utilizamos em materiais eletrônicos, né? Bom, deixa eu ver aqui. Porque aqui, ó, pega esse aqui, por exemplo. Ó. Aqui você tem um secador de cabelo, por exemplo, né? Aqui você tem um fio lá, é lá dentro do secador, tá? Dentro do secador de cabelo tem um monte de fiarada lá. Só que dentro de alguns deles, tá? No meu eu sei que tem, já eu conto para vocês porque eu sei que tem, tá? Existe a lâmina bimetálica e passa corrente elétrica aqui, ó. Corrente elétrica, hein? Vocês estão vendo eletromagnetismo do professor Maurício. Tá? E passa corrente elétrica aqui, né? Então você tem a corrente elétrica fluindo daqui de baixo, passa aqui por aqui e vai lá por cima. Quando começa a acontecer o superaquecimento da fiação, né? A gente sabe que se aquece é porque tem energia térmica. Então você está fornecendo energia térmica aqui para para a lâmina bimetálica. E o que acontece? Ela entorta, ela enverga, né? Ela se dilata. E aí, quando ela se dilata numa determinada temperatura, que é a temperatura crítica, que a gente chama, tá? Você interrompe a passagem de corrente elétrica. E aí o aparelho se desliga. Tá? Eu sei que meu secador de cabelo tem, porque, bom, em Pelotas a gente sabe como é que é, né? Úmido, muito úmido. Então, um dia eu fui secar a roupa, não estava secando roupa. Eu tinha deixado a roupa no varal uma semana e não secava a roupa. Né? Aí eu falei, vou secar com o secador. Peguei o secador, botei lá e começou. Ficou lá, né? Fazendo barulhinho, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, ele desligou. Né? Ele desligou sozinho, não tem frio nada. Ficou umas meia hora ligado, assim, né? E aí ele desligou. E aí, quando eu peguei, quando eu fui tocar nele, eu me queimei, assim, foi instantâneo. Tava muito quente. Tava muito quente. Aí eu pensei, ele deve ter quebrado, queimado. Só que aí eu esperei um pouquinho, quando ele resfriou, ele voltou a ligar, né? Ele voltou a funcionar novamente. Então é graças a um sistema desse que você evita curto-circuito, que você evita acidentes, né? De incêndios, você evita com esse tipo de coisa. Com aparelhos mais recentes, né? Não são todos que têm, tá? Mas aparelhos mais recentes possuem essa tecnologia de quando atingir uma certa temperatura, a lâmina bimetálica se dilata, interrompendo a passagem de corrente elétrica. Tá bem? Uma importantíssima aplicação tecnológica que a gente tem. Tá bom? Bom. Propagação de calor. Tá? Então, acontece o seguinte, tá?
nós temos também a propagação de calor. A propagação de calor é importante, tá, gente? Vocês precisam entender que ela se dá por diferentes maneiras, tá? Então, a gente tem, você já deve ter tido essa sensação, né, de que alguns materiais, por exemplo, ó, vou ler. Você sabe por que alguns materiais, por exemplo, os metais, parecem estar a uma temperatura menor que a do ambiente onde se encontram? Sei lá, um corrimão de metal, tá um dia quente, quando você encosta no corrimão, você sente aquele gelado, né? Gelado, entre aspas, né? Ou, por exemplo, o motivo pelo qual o ar-condicionado deve ser instalado na parte superior de um cômodo, né? Que a gente sabe que o ar-condicionado, hoje em dia, a gente sabe que ele tem que ser instalado na parte de cima, não na parte de baixo, tá? Enfim, a gente tem essas respostas, né? Estudando de qual maneira, como acontece a propagação de calor, tá bem? E aí a gente consegue responder essas perguntas, tá? Bom, se você imaginar, por exemplo, uma barra de metal com algumas bolinhas de massa de modelar grudadas nela, por exemplo. Né? Quando você começa a aquecer essa barra, essas bolinhas de modelar que você colocou começam a cair. Tá? Desde as mais próximas da chama até as que estão mais longe dela. Tá? E por que ela caiu? Por exemplo, você tem que imaginar o seguinte, você tem que imaginar com você aquecendo um lado dela. Né? Se eu aqueci desse lado, por que as que estão lá no fundo vão cair? Por conta da propagação de calor. Né? Então, você tem, fornecendo calor aqui para a barra de metal, por exemplo, o calor ele vai começar a se propagar, né? Da fonte quente para a fonte fria. Tá bom? E aí você tem uma propagação de calor. Tanto que se você não faz isso em casa, pelo amor de Deus, tá? Mas algum de vocês já pode ter eventualmente passado por uma situação dessa, é de segurar uma colher, né? Cozinhando, segurando uma colher que é toda de metal, segurando, uma hora você queima a mão, porque ela esquenta também, né? Isso é devido à propagação de calor. Tá bem? O ideal de mexer na panela é usar uma que tem as capas, né? Ou uma de plástico, quem sabe, né? O problema do plástico, o plástico derrete, cai na comida, enfim. Tá? Então, isso aqui você tem que tomar cuidado, tá? O calor se propaga, tá bem? Bom, então olha só, isso permite que a energia térmica se propague por todo o material. Esse processo é chamado de condução térmica. Então, esse processo aqui que nós estamos vendo é a condução térmica. Então, olha só, quando o cozinheiro utiliza uma colher de metal para mexer no conteúdo de uma panela aquecida, em pouco tempo temos a temperatura da colher aumenta de forma que talvez não seja possível segurá-la, que foi o que eu falei agora, tá bem? Então, o ideal nesse caso é usar uma colher de madeira que conduza a temperatura, né, conduza o calor, temperatura, meu Deus, perdão, conduza o calor de uma forma mais lenta, tá bem? E aí o que acontece? Durante o processo de condução térmica, as partículas do material apenas vibram, não deslocam, tá? Ao contrário do que acontece com a energia térmica que flui pelo material. Tá bem? Então, por exemplo, você tem um exemplo aqui da maçaneta, né, de metal numa porta de madeira, né? A gente tem a sensação que a temperatura da maçaneta vai estar menor, porque ela é de aço, de metal, enfim, esse tipo de coisa. Mas não, tá? Então, por ser um melhor condutor de calor se comparar à madeira, e de fato, tá, a maioria dos metais é um melhor condutor de calor do que a madeira, vai trocar calor com você, com a tua mão ali, muito mais rápido do que a madeira. Então, se você pegar sua mão agora e botar na mesa e botar em um... Agora, eu estou fazendo aqui só que vocês não estão vendo. Botar na mesa e botar na maçaneta, a rigor elas estão na mesma temperatura. Não estão mais gelada. Tá? É meio contraintuitivo, mas está na mesma temperatura. A questão é que o metal vai trocar calor com você muito mais rápido que a madeira. Então você sente instantaneamente, tá bem? O processo, tá? Bom. Tá, então tá aqui, ó. Tá? Alguns bons condutores de calor, tá? Então você tem o ouro, o zinco, o cobre e a prata, tá? Que são bons condutores de calor. E a gente utiliza bastante o cobre, né? O cobre é um bom condutor de calor, tá? O cobre, e é barato, né? Imagina, tem fio, né? Imagina você usar os fios da rua de ouro, né? Não tem como, então usa o de cobre, tá bem?
Bom, gente, acho que por hoje o que eu tinha para falar era isso. Também acabamos 3 minutinhos antes. Vocês têm alguma dúvida? 2 minutos antes, na verdade, perdão, acabei de olhar. Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Professor, Oi! não tem uma mudança assim que quando um gás ele é muito comprimido, ele se torna meio que líquido? Tem. Comprimir. Aí você altera a pressão. Se você, assim, ó, isso é uma pergunta interessante. Tá? É uma pergunta interessante, porque quando você coloca um gás, tá? Um gás dentro de um pistão, por exemplo, né? E você altera a pressão, você pode eventualmente transformar o gás em líquido. Pode sim. Tá? Depende da pressão e depende do gás também. Isso vai depender muito do que você está trabalhando. Tá? Uma coisa interessante disso é você dar uma olhada, por exemplo, no funcionamento quando você acabar a aula, no funcionamento de um cilindro de carro. Então, um cilindro de carro, se você for olhar, obviamente tem um fator externo que eu não vou falar ali, tá? Do cilindro de carro que faz a gasolina ali virar gás, tá? Mas é interessante essa pergunta, viu? Eu gostei bastante. Mas dá uma olhada no cilindro, por exemplo. Mas sim, tem esse processo. A pergunta é se tinha. Sim, é o ciclo de Otto, né? Por exemplo. Dá uma olhada no ciclo de Otto depois, tá? Mas é isso aí, tá, gente? Mais alguma dúvida? Obrigado, Miguel, pela contribuição. Muito Não, obrigado. era só essa. Eu lembro, eu acho que foi meu professor de física ou química que ele deu esse exemplo. E ele deu com botijão de cozinha. Quando pega um Ah, sim, botijão de gás novinho, é parece que líquido. meio que se mexe um líquido. Mas é líquido, o botijão de gás, o gás que tá. O que tem lá dentro é líquido, né? É quando ele sai do botijão que você altera a pressão. Que a pressão lá dentro é uma. Quando você bota o líquido para sair do botijão de gás, a pressão é outra e ele vira líquido, vira gás. Tá? Também é um exemplo. Outro exemplo também é spray, tá? Desodorante, essas coisas. Você balançar, você sente o líquido, né? Quando você aperta o botãozinho em contato com a pressão ambiente, vira gás. Tá bem, gente? Muito obrigado, Miguel, novamente pela contribuição, tá? É isso daí, tá bem? Vejo vocês, então. Quais mudanças são exotérmicas? A isotérmica está aqui, ó. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Mudança exotérmica, mudança exotérmica. Tem um slide aqui que eu falo, né? Aqui, ó. Exotérmico, você tem a solidificação, processo exotérmico, e você tem a liquefação, tá? São esses dois processos. Bem? Tá bom? É isso, gente. Vou dar espaço para outro professor também, tá? E eu vou sair daqui. Até mais, então, gente. Obrigado.